Olá a todos e a todas. Eu agradeço essa acolhida, tanto do Juliano pelo convite, né? E já cumprimento o Juliano e toda a sua equipe de organização por esse evento, já na sua 10ª edição, um evento consolidado. E é sempre uma oportunidade importante que se abre aí nesse campo do lazer, para que a gente possa trocar algumas ideias, fazer intercâmbios, socializar os resultados da nossa pesquisa e ampliar a nossa rede, né, de conhecimento de outras pessoas. Então, agradeço esse convite, até gostaria de chamar atenção para algo, né, que é o fato de as convidadas desse ano serem todas pesquisadoras, e isso revela, entre outras coisas, uma sensibilidade também, porque a gente vive um momento muito peculiar nessa pandemia, onde é notório que a produtividade das mulheres pesquisadoras, professoras, ela caiu em função, né, de uma série de responsabilidades que há muito tempo vem recaindo, né, sobre as mulheres. Então, muito bacana isso, eu queria fazer esse registro, né. Agradeço também aí a acolhida do Júnior, para além do currículo Lattes, né, acho que o que fica mesmo são as interações, os intercâmbios acadêmicos que a gente faz sempre, né, e também a relação de amizade que se coloca, né, com uma admiração recíproca, vou colocar assim. Então, muito obrigada, viu, pela acolhida tão amistosa, e é sempre um prazer estar aí interagindo com você e com essas pessoas que estão aqui hoje. Algumas eu conheço, outras não, e vai ser muito bom. Não sei bem como é que é a dinâmica, o Juliano tinha me falado, fala um pouquinho de início, antes de abrir, né, para esse diálogo. Eu sei que eu vi ali rapidamente aparecer o balãozinho, que alguma pessoa já quer se inscrever, né, mas eu queria só fazer um registro, então, né, para a gente ir aquecendo essa nossa conversa. Eu gravei aquele vídeo de uma forma, assim, bastante caseira, bastante espontânea, realmente, né? Fiz um pequeno roteiro para guiar a minha fala, né? E a minha intenção foi justamente instigar algumas reflexões sobre esse momento que a gente vive hoje, tentando alinhar isso com a temática central do CEL, que está ligado aí à inovação, né? E tem uma produção, digamos assim, um investimento acadêmico, uma determinada produção que está ligado aí com esse campo de estudo do lazer. Então, eu acabei pensando que seria uma boa possibilidade, diante das outras temáticas que vão ser trabalhadas durante os próximos dias nesse evento, que são todas também muito relevantes, né, mas chamar um pouquinho, né, para colocar em evidência os desafios e as perspectivas que se colocam para esse nosso campo de estudo, o lazer, hoje. Né? Então, é muito nesse sentido, né, eu gostaria de ter falado muito mais coisas, vieram outros autores em mente, outros fundamentos, mas eu penso também que na interação é muito melhor para a gente trocar essas ideias, tá bem? Então, eu já me coloco à disposição para que a gente realize esse diálogo e que ele seja bastante proveitoso para todos nós, né? É algo que eu vejo muito importante e que a gente precisa disso para a gente seguir avançando juntos. Passo a palavra para o Júnior. O áudio, Júnior? Opa, me desculpa, ainda não me adequei a essa estilo youtuber ainda. Eu acho que a gente pode, então, mediante o vídeo, né, a fala da crise inicial já divulgada, a gente pode ir criando uma lista de fala, e aí, com certeza, a partir desses questionamentos, vai instigando também, outros vão se sentindo mais à vontade para realizar os questionamentos. Penso que pode ser feito por escrito, né? Se preferirem fazer por escrito, eu posso ler, ou também pode fazer uso da fala direta.
o Bob tinha pedido inscrição, passa a palavra para o Bob, então, para que ele possa fazer seus questionamentos, suas contribuições, e depois a Cris retorna com a sinalização. Por favor, Bob. Boa noite a todos. Muita saudade dessa galera aí do lazer. Ju, Ana, Juliano, professora Cris, que a gente teve pouco contato, mas eu te conheço, já li alguma coisa sobre, né? Suas falas, suas pesquisas. E do que foi falado na sua palestra, me destacou uma coisa bem interessante. Quando você diz, muitas pessoas estão realizando seu trabalho remotamente, alternando suas tarefas profissionais com algumas opções de lazer e entretenimento. Logo a seguir, vou chamar de você, com todo o respeito, em seguida você lança uma pergunta sobre a superação da noção restrita e dicotômica sobre esse contraponto do trabalho, né, como mero contraponto do trabalho, o lazer. Aí eu faço a minha pergunta. Nesse sentido, pode-se enquadrar a noção do ócio criativo de Domênico De Masi, nessa perspectiva? Oi, Bob. Prazer te ouvir também. Que legal você trazer essa questão, né? O Domênico De Masi, assim, aqui no Brasil, pelo menos, ele ficou bastante em evidência por volta do ano 2000, né? Ele participou do Congresso Mundial do Lazer em 98, que foi em São Paulo também, então pudemos ouvi-lo pessoalmente. E desde então, né, alguns autores acabaram se debruçando um pouco mais sobre esse conceito do De Masi de ócio criativo, né? Eu também estudei um pouco, né, já tem mais tempo isso, foi mais ou menos nessa época que eu comentei aqui. E o De Masi, eu diria assim, ele tem visões muito interessantes, né? E ele vem chamando atenção, né, desde aquela época, de onde é que nasce o ócio criativo. Ele nasce do término dessas barreiras, né, desses limites entre trabalho, estudo, ócio, que é a tradução que foi feita, porque a palavra em italiano que mais se aproxima disso seria o dopo lavoro, após o trabalho, então já evoca aí uma relação muito próxima com o trabalho, mas ele fala de ócio criativo como sendo o caminho mesmo para que as pessoas, de fato, elas possam extrair o seu melhor, né? E tem várias coisas interessantes. Quando você mencionou o ócio criativo, já veio à minha mente um mapa conceitual que o próprio De Masi fez, né, colocando o ócio criativo numa posição de centralidade e, a partir dali, vários desdobramentos, né? Então, tem uma construção que é coerente, que faz sentido e que também reflete a maneira dele de pensar, né? Então, eu diria que quando eu chamei a atenção, né, na minha exposição inicial sobre essa realidade que a gente vive hoje, né, trabalho remoto, né, o lazer acontecendo da mesma maneira no espaço doméstico, e eu digo, né, faço uma provocação que está na hora da gente superar essa dicotomia, pelo menos a forma de encarar isso, né, eu não me aproximo da visão do De Masi de ócio criativo de forma alguma. Por quê? Porque eu entendo que um conceito ele não está descolado de uma produção, né? E eu não tenho nada contra, né, a produção do De Masi, mas ela é direcionada para consultorias profissionais, né, que são mercadológicas. E eu trabalho numa perspectiva do lazer enquanto um direito social. E isso muda tudo. Eu estou muito mais preocupada, né, com as situações de desigualdade, por exemplo, que marcam a nossa realidade, né, em termos de apropriação e de vivência, de qualidade da vivência
do lazer, né? E como muitas vezes isso fica refém do trabalho, do que pensar num ócio criativo como uma alternativa para que eu possa produzir mais, né? Porque, no fundo, o ócio criativo, ele também está vinculado a essa perspectiva. A gente sabe, né? Por exemplo, um profissional que vive estressado, ele vai ter dificuldade de colocar em evidência o seu melhor, e para isso ele precisa de criatividade. Então, o ócio criativo teria também esse papel, né? O Marcelino fez várias análises sobre a produção do Demasia, também por volta do ano 2000, e o Marcelino também chamava atenção para isso, né? O Demasia é um consultor empresarial, então a produção dele, por mais interessante que seja, ele acaba instrumentalizando aquilo que nós estamos denominando de lazer, né? E que ele chama de ócio criativo. Então, para finalizar, quando eu chamo atenção para esses aspectos, não é que eu acho que o caminho seria nós caminharmos, né, em direção ao ócio criativo, tal como propõe o Demasia, não. Eu entendo que os desafios nossos hoje são muito maiores, pelas questões que eu já pontuei, né? A gente vive uma sociedade, né? O Brasil é um país muito rico, né, mas é também um dos mais perversos do ponto de vista socioeconômico. E isso não pode passar despercebido. Tem relações aí de opressão que envolvem várias condições diferentes, seja de gênero, seja de fase etária, seja de etnia e raça, né, e tantas outras coisas que a gente tem, pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiências. Então, isso tudo eu entendo que tem que balizar mesmo as nossas reflexões e as nossas ações nesse campo do lazer. Seria um pouco por aí. Depois, se você sentir necessidade, a gente volta. Outras pessoas quiserem também complementar, né? Pessoas podem ter outro ponto de vista diferente do meu. Isso é legítimo também. Afinal de contas, e aí, parafraseando Bourdieu, né, só é acadêmico aquilo que é discutível. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Se não for passível de discussão, a gente cai no campo do dogma. E aí não há o que se conversar, né? São vários olhares mesmo que se estabelecem nesse sentido. Maravilha, Cris. Mais alguém? Enquanto alguém não se inscreve, eu vou fazer uma provocação para a Cris para a gente tentar dialogar um pouquinho mais sobre algo que ela já fala no vídeo, né? O que a gente pode aprender com o Boaventura, né, de Souza Santos, em relação a esse elemento que você já vem trazendo de alguma data, né, sobre uma nova possibilidade ou a necessidade de um rompimento com a conceituação do lazer a partir de uma epistemologia do norte, né? Então, o que o Boaventura pode, enquanto aporte teórico, poderia nos subsidiar para que a gente primeiro reconhecesse, né, um determinado tempo da leitura do lazer sobre a ótica da epistemologia do norte, né? Um primeiro momento, então, reconhecer que, por longa data, o que permeou a fundamentação do lazer, sobretudo no Brasil, vindo aí, então, com a base teórica que muito contribuiu, né, do Geoffroy de Mazetier para os conhecimentos do lazer, mas a epistemologia do Sul, para que a gente possa avançar, né, sobre esse conhecimento que foi produzido, trazido ao Brasil pelo Geoffroy de Mazetier, mas que é para a gente avançar sobre esse conhecimento também, a partir da ótica da epistemologia do Sul, e como que a metáfora de linha abissais que o Boaventura traz pode também contribuir para que a gente faça uma leitura do lazer enquanto um direito social, nesse gama diverso que tem, que acaba ficando à parte da vivência do lazer, como as pessoas com deficiência, as mulheres, por vezes as crianças, né, a população que mora na região periférica. Ao meu ver, hoje, com a pandemia, parte da população que também fica de fora por não ter acesso à internet, né, porque acabou sendo
o principal veículo nesse momento de lazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente como que a gente pode debruçar sobre Boaventura de Souza Santos para dialogar com o lazer. Legal, Júnior. Eu gosto muito da produção do Boaventura de Souza Santos, né? Um autor assim de muita consistência, que tem também demarcado suas posições políticas, né? E a sua produção sociológica, ela está muito vinculada a isso. Mas o que eu acho mais bacana, né, no Boaventura, entre tantas, né, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje? Uma sociedade globalizada. Né? E ele fala, não, a gente vive hoje a globalização hegemônica, porque ela tem um sentido e uma direção únicos, que ela está comprometida, né, com esse modo de produção capitalista que é super flexível, e é por isso que ele tem tanto êxito, né, no mundo inteiro, independente aí de várias questões. Ele consegue uma forma de se colocar. Né? E qual que é a dificuldade disso? A dificuldade é justamente o fato dessa globalização hegemônica, ela ceifar um monte de coisa que seria interessante. Então, dentro dessa perspectiva de globalização contra-hegemônica, ele traz vários elementos para a gente, né? Então, por exemplo, precisamos considerar as epistemologias do Sul, que é até o título de um livro, né, que ele organizou, né? O que quer dizer isso? Quer dizer considerar outros saberes, outras possibilidades. E a gente vai aprendendo um monte de coisa das formas mais sutis. Né? Então, por exemplo, a gente assiste um filme. A pessoa está com uma dor de cabeça, principalmente os filmes hollywoodianos, que são aqueles que a gente mais tem acesso, né? Que estão mais à mão para nós, tem uma distribuição assim fantástica, alcança o mundo inteiro. Se um personagem está com dor de cabeça, dentro dessa lógica, o que ele faz? Ele pega um comprimido e toma. É assim que ele cura a dor de cabeça. Estou falando de uma forma geral só para exemplificar. Né? E aí, quando o Boaventura e outros autores que trabalham nessa perspectiva dizem, ainda, né, trabalhando nessa metáfora, é que existem várias maneiras de nós curarmos uma dor de cabeça, inclusive com um chá natural, um chá orgânico, né, com massagem. Tem várias outras possibilidades que foram totalmente rechaçadas. Falando isso, eu me lembro também, eu tive a oportunidade de conhecer Machu Picchu, já faz alguns anos, e o sistema de irrigação que eles criaram ali é uma coisa, assim, fantástica, né, de aproveitamento da água, né. Tudo isso, né, são saberes considerados do Sul e saberes considerados inferiores. A gente segue uma outra perspectiva, uma outra lógica. Né? É o conhecimento científico que é válido. O resto não é conhecimento científico. Isso tem uma autoridade. Né? Vocês já viram quando passa alguma matéria jornalística, por exemplo, fala assim, comprovado cientificamente. Nossa, isso tem um estatuto, pode ser... Eu lembro uma vez que estavam fazendo propaganda da maçã, que ela precisava ter um cabinho, né? Porque se ela não tivesse, perdia ali uma propriedade. Virou uma febre, todo mundo no supermercado comentando isso. Às vezes não faz o menor sentido, às vezes até faça. Mas eu estou só querendo destacar, né, a força que esse discurso tem. Né? E o Boaventura, falando de várias questões ligadas a isso, né? Por exemplo, vinculando a pergunta do Bob, quando ele fala lá dessa dicotomia lazer e trabalho, né? O Boaventura faz uma reflexão sobre toda a relação dicotômica que eu acho super pertinente. Ele fala assim, né? Toda relação de dicotomia implica uma hierarquia, seja homem, mulher, branco, negro, trabalho, lazer e tantas outras. Tem uma hierarquia implícita. E aí, quando eu discuto, né, os temas
reforçando essa perspectiva dicotômica, eu perco de vista aquela parte que é também um todo. E aí é que ele nos diz, né? O que será que aconteceria se a gente olhasse para essa parte enquanto um todo? E eu vou trazer isso para o lazer. O que será que aconteceria se nós passássemos a olhar para o lazer não só como um apêndice do trabalho, como um refém do trabalho, como um campo, como um fenômeno, uma parte da vida social que teria como função primeira, e a gente sabe que isso é muito forte, recuperação, né, psicossomática, para que a gente possa continuar fazendo parte dessa engrenagem. O último ponto ainda sobre Boaventura, que eu queria colocar, é quando ele diz assim, né, a realidade, na verdade, ela não é a realidade, porque dentro dessa perspectiva que a gente entende que é real, várias questões relevantes estão sendo invisibilizadas. Né? Então, eu estou trazendo aqui alguns apontamentos que me ajudam a pensar o lazer, né, a partir das discussões que são muito mais amplas que ele faz, elas não necessariamente dialogam com o lazer, mas eu vejo o lazer nisso. E quando o Júnior chama atenção, falando, né, dessa linha abissal, a gente se vira além, é isso que ele nos convida, né? Vamos além disso. Agora, toda produção, ela também possui limites, né? Então, olha que bacana, né? Quando eu faço críticas a uma perspectiva eurocêntrica, né, não é aos autores ou às teorias produzidas no norte global e não necessariamente na Europa, não é, né? Mas é uma maneira de pensar que hierarquiza diferentes coletividades. Eu preciso falar em coletividade e sociedade, porque essa não é a única forma, né, de agrupamento social e humano. Então, precisamos ir além, né, dessa linha aí que muitas vezes nos barra de construirmos coisas novas e de colocarmos em evidência outras possibilidades, outras formas de estar no mundo, de construir conhecimento, de desenvolver economicamente. São várias formas que a gente tem de fazer isso. Não é só a neoliberal capitalista, existem outras, tem a economia solidária, que existe, né? Embora ainda seja muito pouco, mas existe, acontece em nossa prática cotidiana. Então, eu estou falando de um autor europeu, né, que eu reconheço como alguém que gera várias contribuições, que está na periferia da Europa. Ele é um autor português, né, e a gente sabe que a Península Ibérica é, digamos assim, parte da periferia europeia, então, em todo o norte há um sul e vice-versa, é isso que o Boaventura nos diz, né? Mas o próprio Boaventura também deixa algumas lacunas para a gente refletir, né? Então, por exemplo, ele fala que a gente precisa superar o modo de racionalidade dominante, criando outras formas de racionalidade. Só nessa perspectiva a gente vê, porque a racionalidade também é uma forma muito específica, né, de se lidar com a complexidade da nossa vida social, né? Então, muitas vezes, a supremacia da razão, que está por trás disso, quando ele diz, temos que construir outras racionalidades, estão desconsiderando muitas vezes, eu sou da área de educação física, né, as questões ligadas aí ao corpo, à sensibilidade de uma forma geral, que eu considero tão importantes, né? Então, estou trazendo isso só para a gente ver que existem produções que geram muitas contribuições para a gente, mas elas também deixam lacunas. E isso é legal quando a gente reflete sobre isso, quando a gente consegue enxergar brechas e pensar também em outras possibilidades. Eu acho que assim a gente se torna sujeitos mesmo desse processo e não só um consumidor passivo, que é o principal problema que eu vejo do ponto de vista de um campo de estudos, um campo acadêmico. Isso aí. Bacana, Cris. E essas lacunas que as teorias nos deixam, elas são bonitas, né? Porque são justamente essas lacunas que indicam o quão falível
é o homem, né, o sujeito, o homem, a mulher, o sujeito, que produz uma teoria que nasce, vamos dizer assim, para morrer também, né? As teorias nascem sobre outros, mas também nascem aí com prazo datado e com outros elementos, e isso é importante porque coloca o pesquisador como consumidor de conhecimento, mas também como um sujeito ativo em amarrar as pontas entre algumas teorias para construir aí a sua própria base, né? Isso é muito bacana. Professor Rani, grande Rani. Pessoal, boa noite, boa tarde. Cris, um prazer estar falando contigo e ter você aí junto com a gente no céu. Meu nome é Rani Awad, eu sou doutorando do Programa de Educação Física da UEM, faço parte do Grupo GEL, também sou professor universitário aqui na cidade de Cascavel, no Paraná. Eu já acompanho um pouco o seu trabalho, principalmente através das pesquisas, das publicações que você produz, que muito nos honram dentro da área, principalmente para nós profissionais de educação física, que extraímos bastante informações disso, né? A partir da sua fala de hoje, né, da gravação que foi feita, né, você traz para a gente que o campo, né, ele avançou bastante significativamente, você traz bastante dados em relação a isso dentro da área do lazer. Só que do mesmo modo que você fala que existem algumas arestas, algumas pendências para que a gente possa solucionar dentro do campo do lazer. E uma dessas arestas que eu vejo, ela está na relação entre lazer e recreação, que durante muito tempo andaram juntas. E hoje a gente vê uma ausência de publicações de produções acadêmicas por parte de alguns pesquisadores da área do lazer. Nesse ponto de vista, como que os pesquisadores da área do lazer podem contribuir para que a gente possa fortificar a área do lazer ou dialogar fortificar a área da recreação ou dialogar com a área da recreação, visto que um dos autores que você traz na sua fala é Bourdieu, e Bourdieu ele sugere uma teoria da prática, né? Então, que nós podemos que toda teoria ela é partida de uma prática. E a recreação, queiramos ou não, ela está no cotidiano das pessoas, principalmente dentro dos espaços de lazer, e tendo sido dados novos significados para ela, como o pessoal da saúde tem se apropriado por ela, o pessoal da educação, né, da educação física e de outras áreas também. Então, no seu ponto de vista, como que o lazer pode estar contribuindo com a área da recreação? Muito obrigado. Muito obrigada, Rani. Me lembro de você, claro, no Combraço, inclusive, a gente se encontrou, né, em Natal. Então, é sempre bom poder trocar essas ideias novamente com você. Antes de trazer alguns elementos, eu queria pedir para o Júnior me falar, assim, tem mais gente inscrita? É só porque nas respostas anteriores eu me alonguei, também para a gente ir aquecendo, né? Não sei se já tem aí. Tem, querida. Tem o Rani, que acabou de fazer a pergunta, tem a Karine e a Mirleide, por enquanto. Juliano, nós temos um teto, até qual horário para conduzir aqui. Rani, representando o Juliano aí, a equipe organizadora, tem um horário fixo? Nós combinamos com a Cris, assim, um tempo de 60 minutos, né? E se houver problemas técnicos de atraso, né, aí a gente estenderia com um terceiro tempo, né, de mais 30 minutos. Foi o acordado com a Cris, porque depois disso a gente já começa a cansar muito e aí a gente mata o lazer, né? Então, 70 minutos com prorrogação de 30. Tá. Cris, nós estamos aos 42, então. Tá bom. Temos 3 perguntas, né, considerando que você vai responder do Rani agora. Podemos, para você, tá bom a gente manter essas 3 e abrir para mais 3? Tá ótimo. Tá só bom. para saber, né, assim, porque às vezes a gente empolga na resposta e se tiver mais gente inscrita, é bom fazer um bate-bola mais dinâmico, né? Mas eu vou tentar ser um pouco mais direta, né? Muito legal, Rani, você trazer essa questão aqui, né? Foi o tema que eu estudei no meu doutorado, né? Terminei o doutorado em 2003, acho que você deve conhecer, né, minha tese, porque você é um autor da recreação. Eu fiz um estudo histórico, para quem não sabe, baseado na análise de 3 experiências institucionais no campo da intervenção, né? São experiências no campo das políticas públicas. Então,
naquele momento, o que me instigava muito era saber, assim, afinal de contas, recreação e lazer são a mesma coisa, né? Quais significados estão por trás desses termos, né? De que maneira eles foram se constituindo no nosso país. E, no meu caso, assim, eu diria que, do ponto de vista da realidade brasileira, eu me satisfiz com essa pesquisa. Ela me trouxe algumas respostas, claro, as principais que eu buscava no meu problema de pesquisa, trouxe outras também, né? Mas eu optei, né, desde aquele momento, e eu até publiquei um livro, que a segunda parte do livro trata exatamente disso, né, lazer, trabalho e educação, relações históricas, questões contemporâneas, foi publicado nos anos 2000 e 2008 pela editora FMG. Então, a segunda parte desse livro traz essas questões, né, coloca esse debate. E pelas pesquisas que eu fiz, né, primeiro que isso é uma peculiaridade, não só brasileira, mas é uma peculiaridade latino-americana, né? E aí, quando a gente entra no contexto latino-americano, outros elementos são adicionados ao debate, até porque é muito recente esse movimento deles acolherem a palavra ócio como uma palavra análoga ao lazer em português, né? Porque durante muito tempo, e ainda acontece isso em vários países latino-americanos, o ócio é um termo rechaçado, porque dá uma ideia de vagabundagem, de preguiça, de perda de tempo, improdutividade, e em sociedades que querem progredir, né, em vários sentidos, isso não parece ser interessante, um pouco diferente da maneira, né, como a gente entende o lazer, né? Então, eu diria assim, respondendo para você enquanto pesquisadora, naquele momento eu investi nas pesquisas sobre isso. E no Brasil, né, naquele momento, e eu arrisco a dizer que o que eu encontrei de lá para cá foi pouca coisa, mas eu não sou uma pesquisadora da recreação. Desde o meu doutorado, né, eu me assumi como uma pesquisadora do lazer. Aí você pode dizer, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Porque a gente tem vários fundamentos que estão subsidiando, várias teorias, vários conceitos também diferentes. A gente sabe que a recreação tem um desafio enorme, que é justamente ir além da sua compreensão como o fazer por fazer, como mera atividade, né? Existem sistematizações, não só de autores brasileiros, mas latino-americanos também, trabalhando com a recreação numa perspectiva, né, uma perspectiva educativa, com uma possibilidade de intervenção pedagógica, que eu acho que é a mais rica que existe. Mas eu diria para você que acho que você falou, como os autores, pesquisadores do lazer podem contribuir com isso? Acho que a primeira coisa, tem uma série de distorções que precisam ser desfeitas, né? E eu digo isso até pensando nas produções latino-americanas, né? Porque quando se diz assim, pensando na América Latina, que tem suas peculiaridades, tá? Que as origens da recreação estão nos movimentos trabalhistas ocorridos na Inglaterra durante o século XVIII, né? Eu vejo distorções. Eu consigo vincular muito mais, né, a recreação com processos educativos, psicológicos, muita produção norte-americana baseada nisso, ligada ao trabalho também, mas uma outra perspectiva, né? Então, eu entendo que, para quem está disposto a pesquisar isso, o terreno é fértil. E ele é tão fértil que ele traz muitos desafios, né? Então, fiz ali o meu trabalho de pesquisadora, me dei por satisfeita naquele momento, mas o assunto não está esgotado, muito pelo contrário, só abre aí muitas brechas, né? E eu queria registrar também, né, pontuar, que essa é uma peculiaridade brasileira e latino-americana, que é decorrente das influências dos Estados Unidos, né? Então, as bases estão lá no movimento recreacionista, que tem a ver com os parques. Tem um grupo ainda forte nos Estados Unidos, que também ainda produz, né? Mas o desafio que fica aí, no nosso contexto, na realidade brasileira, do meu ponto de vista, o principal é
ir além dessa perspectiva mais operacional, mais imediata da recreação enquanto fazer por fazer. Tá? Depois, se você quiser complementar colocando seu ponto de vista, vai ser um prazer. Vou aprender com você, tá bom? E passo a palavra já para o Júnior. Não vou tomar liberdade de outras pessoas. Futuramente, quem sabe, você estará na minha banca para a gente poder discutir sobre recreação, né? Que é o tema da minha tese, voltada para isso, para uma teoria da prática, né? A partir de Bourdieu, mas trabalhando, nós estamos pesquisando as pessoas que são os formadores de recreação no Brasil, que estão ministrando cursos nos congressos, esses cursos mais técnicos, né? E qual que é o conhecimento que ele traz para a área da recreação, né? Buscando sistematizar essa informação. Obrigado, Cris. Muito legal, parabéns. Maravilha. Karine, por favor. Olá, boa noite a todas e todos. Eu falo aqui do Paraná, da região metropolitana de Curitiba, sou da Federal do Paraná. E, professora, voltando na dicotomia do lazer e trabalho, gostaria de saber, assim, se, para além da questão funcionalista, né, que a professora falou, um pouco instrumental que o De Masi acaba trazendo, se para superar essa dicotomia entre trabalhos, se isso é uma das perspectivas, os estudos do lazer se seria uma possibilidade a perspectiva dos estudos do lazer, a intersecção entre o lazer e trabalho, se seria uma possibilidade de estudos do lazer, né, uma possibilidade fértil, né, como é a questão da recreação, se essa intersecção entre trabalho e lazer, se isso seria uma dessas possibilidades de superação da dicotomia entre lazer e trabalho, essas pesquisas, estudos. Isso. Júnior, quer colocar mais uma questão já? O que você acha? Podemos. Acho que é a Mirleide, não é? Eu acho que é a Mirleide. Mana? Vai não. Mirleide? Então vamos seguir. A Érica também. Alô. Opa, Maninha, por favor. Eu sou lenta aqui nesse negócio de tecnologia. Desculpem. Primeiro, pedir desculpas também, porque todo mundo que está fazendo seus questionamentos está aparecendo com a câmera ligada. Na verdade, eu estou com a câmera... Não tenho câmera aqui no meu computador de mesa e meu notebook está no concerto. Bom, primeiro, queria parabenizar a Cris pela superprodução. Superprodução, sabe por quê? Porque o meu vídeo vai ter uma diferença incrível com o seu, Cris. Então, é maravilhoso, e principalmente a sua fala, que me contempla muito com essa questão da superação dessa dicotomia trabalho-lazer, né? Então, assim, a minha primeiro eu vou fazer uma introduçãozinha, mas a minha pergunta é se você tem se aproximado de alguns estudos que demonstram um pouco esse novo formato, né, digamos que com elementos mais híbridos, né, que a gente percebe. Naquele livro que a gente produziu do CEBEL, tem um capítulo do professor Silvio Figueiredo, aqui meu colega da UFPA, que ele trata dessas reivindicações de ruas, né, e associadas a resistências, vivenciadas por meio de práticas coletivas na ocupação dos espaços públicos, né, a ocupação das ruas pelas pessoas em ações coletivas e em produções também estéticas e performáticas, né, que, de certa forma, se configuram como o estar junto na reivindicação política, né, nas questões de trabalho, muitas vezes, mas que entra também a galera que está bebendo, que faz shows ali, que, de certa forma, há um hibridismo nisso, né? Então, essas ações políticas já demonstram um pouco talvez dessa interconexão, né,
digamos, das duas esferas, né? Então, assim, eu queria saber de você se você tem se aproximado, tem conhecimento de estudos ou de artigos, de pessoas que estão olhando um pouco para esse novo formato, né? Dessas reivindicações, desses cenários políticos, né, que aparentemente são considerados antes como dicotômicos, né, com as práticas de lazer, mas que, de certa forma, se configuram como espaços que estão hibridizados, digamos assim, nas questões políticas e nas questões de trabalho, de quem vai para ali vender cerveja e fazer outras coisas de trabalho, e nas questões de lazer, que a galera também transforma aquilo num momento de lazer. Então, depois você comenta um pouco sobre isso, por favor. Obrigada, Karine e Mirleide. Está dando um pouquinho de eco agora, de atraso, espero que vocês estejam ouvindo direitinho aí. Acho que a Mirleide, se ela fechar o microfone, sabe, ajuda aí. Desculpa, a lentidão na tecnologia é horrível. Tranquilo, é assim mesmo, nós estamos todos aprendendo, né? Bom, a Karine, né, coloca em evidência aqui, mais uma vez, a questão da dicotomia, e eu sou como você, né, essa dicotomia lazer e trabalho. Acho que ela nos desafia o tempo inteiro. E ela faz parte da nossa vida cotidiana, né? E a complexidade decorre justamente disso, né? Quando você fala assim, existem possibilidades de estudo, né, dessa relação trabalho-lazer, claro, eu entendo que isso é muito importante continuar sendo estudado, né? E até vejo que algumas produções que são baseadas, né, que não conseguem, por exemplo, desvincular o lazer do trabalho, mas porque isso é fruto de uma produção teórica, eu acho que é uma matéria-prima riquíssima para fazer esse tipo de discussão, né? Numa outra perspectiva, com os elementos que a gente tem desse momento histórico e social que a gente vive hoje, né? Então, eu entendo assim, há possibilidade de estudo, há. Quando você traz esses elementos, assim, o que mais chama atenção para mim, né, é a importância de nós, de fato, tratarmos dos objetos de pesquisa que a gente escolhe de uma forma contextualizada, né? Então, por exemplo, você falando sobre isso, né, sobre esses estudos que versam sobre a relação lazer e trabalho, e eu orientei uma tese também de doutorado, foi defendida esse ano, do Eduardo Pena de Sá, que discutiu o lazer no contexto empresarial, tá? Então, lazer e trabalho estão ali o tempo inteiro, né, aparecendo nessa discussão. Então, esses estudos, eles continuam sendo relevantes. A maneira como a gente vai encarar esse tipo de discussão é que pode fazer toda a diferença. Até porque, muitas vezes, né, pensando nessa mesma pesquisa, os sujeitos que a gente vai investigar, né, e no caso de uma empresa, né, foi da CEMIG, mas ele pesquisou trabalhadores ativos que são associados da GREMIG, que é a Associação Recreativa e Cultural dessa empresa, né? Já é uma empresa que voltada para o lazer, né? Essa associação, desculpa, não empresa, a associação, mas que foi gestada dentro do contexto do trabalho. Então, as pessoas estão ali convivendo com os seus colegas de trabalho, com os seus superiores, os seus chefes, então tem toda uma complexidade ali que é importante de compreender, né? Para contextualizar esse objeto, se um pesquisador considera importante trazer, por exemplo, para contextualizar, tá, a obra O Direito à Preguiça, de Paul Lafargue, vai ser super pertinente, né? Vai mostrando, talvez aí no século que o Lafargue viveu, testemunhou nessa situação toda de opressão, eu acho super bacana. Então, se isso fizer parte da proposta de aprofundamento teórico da pesquisa, ok. O que eu não vejo pertinente é igual um outro trabalho, uma pesquisa de pós-graduação sobre capoeira,
se basear, colocar na sua fundamentação teórica todos os autores que versam sobre lazer e trabalho. Destoa, né? Eu acho que perde de vista. A produção teórica, do meu ponto de vista, ela tem que ser contextualizada. Qual é mesmo meu objeto? Né? Então, tá, o lazer no contexto empresarial, ok. Então, as relações lazer e trabalho, a dicotomia, é o elemento ali mais imediato, né, do sujeito que vive nesse contexto, ok. Agora, quando eu penso na capoeira, será que, de fato, a relação lazer e trabalho, né, a produção teórica sobre isso, que coloca o trabalho em evidência, é a mais pertinente? Ou será que isso poderia dialogar mais com as questões culturais, né, com as próprias origens mesmo dessa manifestação cultural e tantos outros elementos que a gente tem? É isso que eu vejo que a gente não pode perder de vista, né? Eu achei bacana durante a sua fala, Karine, quando você falou nessa relação lazer e trabalho, uma perspectiva funcionalista, depois você corrigiu, né? Você corrigiu assim, eu não usei a palavra funcionalista, você percebeu, eu falei a visão instrumentalista. Tem uma diferença enorme, né? Até porque o funcionalismo é uma perspectiva sociológica, né? Agora, essa visão utilitarista, instrumentalista, e eu não estou me baseando naquela classificação feita pelo Marcelino, não é por aí não, mas é simplesmente a gente tomar, né, um determinado tema, um determinado fenômeno como lazer e colocá-lo ali como um meio, um instrumento para se alcançar outras questões. Dependendo, até isso é válido. Né? Se eu penso numa área como a terapia ocupacional, por exemplo, ela trabalha com o lazer enquanto processo terapêutico. Essa é a razão de ser dessa área. Então, é muito pertinente. Né? Mas eu penso que a gente não pode perder de vista, né, qual é também a nossa compreensão de lazer. E ela pode variar muito entre nós. Né? Então, eu entendo o lazer, como eu falei aqui, como um direito, mas antes de ser até um direito, que isso é uma construção social e política, que depende aí da sociedade que o acolhe, né, se isso vai fazer parte da política pública, né, se meu país é signatário, por exemplo, da ONU, então eu respeito ali os direitos humanos fundamentais que estão proclamados ali, que também abre outro leque de discussão interessante, né, porque o direito 24, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde o lazer aparece, ele aparece também numa perspectiva relacionada com o trabalho, desconsiderando aí todas as outras pessoas que não são trabalhadoras e não têm como direito às férias, né, e outros direitos que estão relacionados também com as conquistas trabalhistas voltadas para o lazer. Falando dessas coisas, olha o leque de discussão que abre, né? Então é muita coisa. Também te convido para a gente seguir dialogando, tá? Seja nesse momento, em outras oportunidades, tá bom? Com a Mirleide, prazer, viu, Mirleide? A gente está junto aqui de novo, né? Uma parceira incrível essa Mirleide aí, admiro demais. Sempre que eu penso em sustentabilidade, a Mirleide aí é uma pessoa que eu lembro sempre, que está sempre preocupada com essas questões, né, que cada vez mais são relevantes. Tem uma contribuição enorme a prestar, né, e já presta para o campo de estudos do lazer dentro dessa perspectiva e muitas outras. Bom, Mirleide, os exemplos que você deu para mim só mostram, assim, mais uma vez, que a gente vive uma sociedade que ela é contraditória, né, que ela é cheia de ambiguidades, de complexidades, não é tudo uniforme, não está tudo dominado, existem mesmo brechas, existem arestas, e essa é a sociedade que a gente vive, ela é assim. Né? Quantas vezes nós, que somos, digamos, estudiosos do lazer, que sabemos o que é uma perspectiva mais crítica e criativa, quantas vezes a gente não se pega assim, nossa, eu quero agora assistir um filminho, Água com Açúcar, como válvula de escape. Eu estou esgotada. É isso que eu quero. Não quero pensar em mais nada. Né? A gente sabe disso. Né? A gente tem consciência disso. Mas outras pessoas, muitas vezes, não têm consciência e acabam restringindo o lazer a essa perspectiva mesmo. Né? Que é uma perspectiva social muito perversa, porque nos dá um fôlego
para que a gente continue suportando as relações de opressão que marcam a nossa sociedade. Isso é que é o ruim. Quando a gente fala assim, de acordo com o Dumas Edier, o lazer tem 3 funções, né? Descanso, divertimento e desenvolvimento. Quantos de nós não repetimos isso? Quantos de nós vamos lá entender o que o Dumas Edier está falando que é o descanso? É essa perspectiva de recuperação psicossomática. Não é aquele descanso, né, quando a gente pensa assim, agora eu quero contemplar a natureza e vivo o ócio mesmo, eu quero agora só o devaneio, eu vou deitar ali e vou olhar as nuvens para o céu, quero relaxar. Não é nesse sentido que o descanso em Dumas Edier é colocado. Convido vocês para pegarem as 2 obras dele, né, mais conhecidas que a gente tem, Sociologia Empírica do Lazer e Lazer e Cultura Popular, para que vocês entendam um pouco mais que perspectiva de descanso que ele coloca, para ver se é essa perspectiva de descanso que a gente quer colocar como uma função do lazer, tá? Então, acho que a gente também precisa assumir um papel e uma postura crítica enquanto estudiosos do lazer para, primeiro, reconhecer que essas contradições e ambiguidades existem. Isso é parte da nossa natureza humana e social, deixa eu colocar dessa maneira, né? Mas a gente também tem um papel a cumprir, né? Porque justamente tendo conhecimento dessa diversidade de fundamentos sobre o lazer, eu não vou contribuir, né? Eu estou respondendo por mim, eu não vou contribuir com essa perspectiva consumista e alienante do lazer, que é a que impera no nosso mercado hoje, né? Se eu vou organizar com os meus alunos um evento de lazer, como a gente fez em outubro do ano passado, no Parque Ecológico, o tipo de música que eu escolho para tocar ali, para receber aquelas crianças, famílias, diz muito sobre que tipo de lazer eu estou contribuindo para incentivar. As brincadeiras, as práticas também recreativas, viu, Rani, que eu escolho para desenvolver, também tem tudo a ver com isso, dialogam com isso. Então, eu entendo que é um processo, né, que a gente assume mesmo um compromisso que é político-pedagógico acima de tudo. Mirleide também fala que autores vêm ajudando a problematizar essas questões, né? No início da sua fala, o que me fez lembrar muito, assim, um autor que eu queria até ter citado no vídeo e acabou escapando, é o Bauman, né? Bauman, com as contribuições que ele trouxe, que ele denomina, né, esse momento que a gente vive de modernidade líquida, que pode ter críticas, tem outros que falam que é pós-modernidade, e aí abre uma possibilidade enorme para discussão teórica, né? Mas Bauman já traz, né, já coloca em evidência isso na virada do século XX para esse século XXI, sobre essa liquidez que marca o nosso tempo presente, que é fruto desse desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação que vêm sendo cada vez mais aprofundadas e mais ampliadas, né? E isso é um movimento, do meu ponto de vista, que não tem volta. Ele vem mesmo para somar, cria problemas, a gente sabe que cria dificuldades, mas também facilita muito. Olha como que a gente está fazendo hoje, né? Se não tivéssemos acesso a essas tecnologias, a essas ferramentas, simplesmente o evento que é tradicional, está na sua 10ª edição, deixaria de existir, né? É claro que muitas pessoas estão dando tempo, o CIBEL foi adiado, né, porque a ideia é que ele seja realizado presencialmente, e faz falta, né? Eu também estou sentindo falta. Talvez o que eu esteja mais sentindo falta nessa pandemia é justamente isso, né? De poder estabelecer esses vínculos e esses laços sociais no face a face, né? Isso também é muito rico. E eu entendo que vai continuar acontecendo, mesmo que essas tecnologias tenham criado várias outras possibilidades para nós. Passa a palavra, Júnior. Obrigado, Cris. Temos mais um inscrito, então acho que a gente pode finalizar aqui essa parte importante do dia de hoje, de início do evento, com a pergunta do Evandro. Salve, Evandro! Olá, boa noite Júnior, Cris, a todos os presentes, né? Bacana estar com vocês. Não tem a pergunta da Érica também, Júnior, só para, desculpa, que ela estava inscrita também?
Verdade, Evandro. Perdão, Evandro, obrigado. É que a gente acabou fazendo o bloco e eu acabei comendo a barriga aqui. Não, Érica, tranquilo. me desculpe, Érica. Obrigado, Evandro. Eu acho que a gente pode fazer um bloco de 2 perguntas. A Érica faz a pergunta e aí em seguida o Evandro faz e a Cris responde para a gente finalizar. Obrigado e me desculpe. Beleza. Olá, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou aluna de doutorado do professor Juliano, participo do grupo de estudos de lazer desde 2014, estou com ele aqui na UEM. E, professora, primeiro parabenizar a sua palestra, eu acho que sua fala é bem rica e nos proporciona bastante conhecimento, né? E eu gostaria de perguntar, com relação ao conceito hoje de lúdico frente ao lazer, como que a gente poderia atualizar isso, relacionando tempo, espaço, atitude e os conteúdos culturais? Seria essa a minha pergunta. Vamos lá. Já o bloco, né? Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer, né? Sempre ouvir a Cris, tá? Mesmo à distância, apesar de estarmos ansiosos pelo presencial, tá? Mas a minha pergunta, né, Cris, vai nesse sentido. Você já pontuou algumas coisas na sua fala e nas respostas, mas como que nós podemos pensar, né, os conceitos de lazer, ou as perspectivas, eu acredito mais nas perspectivas daqui para frente, né, do lazer após pandemia, né, mediante essa miscelânea que nós estamos vivendo aí de tempo de trabalho, tempo de lazer, essa coisa toda misturada, né, que nós estamos vivenciando com home office, entre outras coisas, né, e como que nós podemos, então, compreender o lazer a partir de então, né? São provocações que eu acho que a gente tem que fazer a partir desse momento que nós vivenciamos, né? Como que a gente vai começar a entender o lazer a partir desse momento, né? Então, por isso que eu falo em perspectivas, tá? Então, seria essa a minha pergunta ou reflexão. Obrigado mais uma vez, abraço, Cris, abraço, Júnior, a todos e a todas aí. Obrigada, Érica e Evandro. Evandro já é também colega aí de longa data. Um prazer, viu, Evandro? A gente está aqui junto, mesmo que seja virtualmente. Muito bom. Bom, Érica, só para situar aqui, você trouxe 4 elementos, né, que estão na base digamos assim, da compreensão de lazer que eu formulei a partir da minha pesquisa de doutorado, né, que também está publicado naquele livro, o primeiro livro que eu publiquei, que eu já comentei aqui no início, né. Depois, eu acabei revendo algumas coisas, eu até queria dizer, assim, que discussão conceitual é um terreno muito arenoso, ele é muito difícil, né, quem aceita fazer parte disso, né, arriscar uma concepção, digamos assim, mais formal sobre o fenômeno, tem que estar disposto a apanhar, a receber críticas mesmo, né, porque isso sempre vai abrir brechas para vários argumentos, contra-argumentos, e é algo infinito, né. Então, depois, eu estou até tentando aqui lembrar em que ano que eu deixei de considerar 4 elementos e passei a trabalhar apenas com 3. Mas deixa eu partir disso que você colocou, né? Tem a ver com o tempo, com o espaço, com a atitude, com os conteúdos culturais, tá? Essa construção dessa forma, né? Atitude, eu não consegui outra palavra melhor naquela época. Foi o mais próximo dessa ideia de ludicidade que eu consegui colocar. Essa atitude, né, dentro desse conceito, tem a ver com isso, tá? Então, eu diria, assim, que é um primeiro exercício imperfeito, realmente, para se tentar compreender o que é, de fato, que caracteriza o lazer dentro do meu ponto de vista, ok? Então, a partir daí, já tem uma mudança depois, né, que eu formalizo o lazer como uma dimensão da cultura, uma necessidade humana, que é caracterizada pela vivência lúdica e não pela atitude, tá? Vivência lúdica de manifestações culturais. Depois a gente volta nisso. Que tem também diferenças, né? Porque antes eu falava em conteúdos culturais,
como uma herdeira desse legado da nossa produção teórica. Herdeira, legítima herdeira mesmo. Eu realmente, durante muito tempo, eu segui a cartilha, né? Eu reforcei todos aqueles fundamentos que a gente aprendeu com os nossos professores e com os nossos mestres aí, que são os autores da área, né, que me formaram também. E o tempo separado do espaço, eu senti muita necessidade de rever isso, né, porque os estudos do lazer dão muita ênfase ao aspecto tempo. E, no fundo, e cada vez mais, não existe um tempo que é descolado de um contexto, né? O tempo cronometrado do relógio, que é esse que está aqui nos regendo nesse momento, tem hora de começar e tem hora de terminar, a gente sabe que ele perde protagonismo nas nossas vivências de lazer. Porque se está muito bom aquilo que eu estou vivendo, eu nem sinto o tempo passar. Ele é vivido com outras possibilidades, com outras características, né? Isso é porque esse tempo é concretizado num determinado contexto, como nos diz aí Henri Lefebvre. Foi a partir dos estudos dele que eu resolvi manter juntos o tempo e o espaço, digamos assim, né? Que eu estou colocando ali tempo, espaço, tempo, lugar. Território é um termo também que entrou na minha produção depois e que eu considero da maior relevância, né? Justamente isso, né? Tem a ver com esse novo olhar, né? Eu também já trabalhei mais no passado com esse conceito de lúdico como se ele fosse um substantivo. Depois eu mudei, né? Depois eu assumi lúdico como um adjetivo, né? E passei a colocar mais em evidência a ludicidade. Entendida aí como uma linguagem baseada na expressão humana de significados que são construídos culturalmente e que é a própria linguagem do brincar, né? E não um brincar restrito à infância, né? O brincar que é inerente à nossa condição humana enquanto sujeitos, e claro, a gente vai perdendo um pouco disso pelas próprias características da sociedade onde a gente vive. A sociedade nos leva a isso, né? Há resistências, né? Felizmente há, e há formas diversas de se lidar com a ludicidade. De uma forma mais crítica, né? A gente sabe que tem um humor mais ácido, que pega pesado ali, que põe o dedo na ferida, chamando a atenção da gente para um monte de coisa. E eu diria que tem aí o humor, que é aquele mais comprometido com o que está posto no mercado hoje. Deixa eu colocar dessa forma, e eu estou falando no sentido de estimular o consumismo, tá? Então, eu demarcaria uma outra diferença também, né? Eu prefiro falar em ludicidade, eu entendo que a ludicidade, ela digamos, a alma do lazer, é a razão de ser do lazer, é essa, né? É a vida que a gente vive, que a gente brinca, que a gente desfruta, que a gente frui, né? Eu gosto muito dessa palavra, do fruir, né? Do desfrutar. É isso, né? Se vai me propiciar aprendizados, e eu acho que é possível sim, tudo que a gente vivencia abre brechas para esses aprendizados, ótimo. Talvez não seja na perspectiva de uma educação formal que está comprometida com isso, mas eu sempre posso descobrir coisas novas, coisas interessantes, e estar sempre aprendendo, né? Muito nessa linha, tá? Mas agora, o outro termo que eu queria dizer, né? Conteúdos culturais. Depois eu passei a trabalhar com a expressão manifestações culturais, porque isso dialoga com o meu entendimento de lazer como uma dimensão da cultura, tá? Como um fenômeno que é construído culturalmente mesmo. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque tem uma série de práticas que, se eu falar assim, isso é só um divertimento, é pouco, não dá conta, né? Vamos pegar assim, a capoeira, que foi o exemplo que eu dei, né? Será que a capoeira é só uma diversão? Sim, para muitas pessoas pode ser só isso, mas para muitas delas, o Júnior está aí, também pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Tem muito mais elementos, né? Tem formas diferentes de jogar capoeira, dependendo aí das suas origens, né, dos seus princípios. Então, tudo isso precisa ser mais bem compreendido, né? Para algumas práticas,
a palavra diversão ou divertimento, ela dá conta, para outras não. Tá? Então, quando a gente pensa em algo que é super tradicional aqui em Minas Gerais, as festas religiosas, que talvez seja também um contexto de vocês, né? A Mirleide, lá do Pará, a festa do Sírio, né, é famosa, e assim a gente tem em vários outros contextos. É marcado pelo hibridismo, sim, mas em muitos momentos, será que a gente pode esgotar uma série de práticas de lazer que acontecem ali como se fossem meros divertimentos? Talvez tenha muito mais coisa aí, uma riqueza cultural muito maior que a gente pode passar despercebido. Então, para concluir, eu gostaria só de registrar que a maneira como a gente conceptualiza um tema, um fenômeno, eu entendo que elas são provisórias, tá? Então, existem lacunas que estão colocadas aí, quem sabe amanhã, num futuro próximo, a gente está pensando de outras formas, e eu já entro aí na questão do Evandro, né? Esse momento que a gente está vivendo, que alcançou nessa pandemia os 4 cantos do planeta, está alterando substancialmente a vida de muitas pessoas, de muitas, tá, gente? Então, vamos também deixar isso claro. Isso traz para nós inúmeros desafios. Eu não tenho resposta, Evandro, né? Como compreender o lazer a partir de agora? Não tenho respostas, né? Mas que agora a gente realmente levou uma sacudida, né? Chamando a nossa atenção assim, agora a gente realmente vai ter que parar e parar também de reproduzir determinadas ideias, porque elas não dão conta dessa complexidade que está colocada hoje. E aí quem é professor passa um aperto enorme, né? Porque a gente fala assim, o que eu vou falar para os meus alunos? Que muitas vezes alunos vêm para a gente com aquela angústia assim, mas qual que é a visão certa? Né? Que a gente... Se é uma aula sobre conceitos aqui de lazer, né? Voltando aqui na ótima pergunta da Érica, né? Então, a gente apresenta ali como é que os autores estão conceituando ou não, os alunos ficam angustiados, né? Nossa, mas qual que é a certa? Qual que é a melhor? Isso tem a ver com a produção daquele autor, tem a ver com a minha própria maneira de entender o mundo, né, de me situar nele, tem a ver com os compromissos políticos que eu assumo. Tudo isso faz diferença, né, dentre as visões que a gente vai assumindo. Mas eu digo que a gente precisa, Evandro, continuar trabalhando com o que a gente tem à mão, né, deixando claro que essa produção também é dinâmica, que ela é provisória, e que esse momento traz para nós inúmeros desafios. A gente não tem nada pronto para colocar no lugar, né? Então, mas a gente é desafiado a trabalhar nessa direção, né? No fundo é isso, é trabalhar na perspectiva de se compreender o lazer a partir de agora, né? E a partir de agora em determinados contextos, porque dependendo do contexto no qual ele é concretizado, vai continuar tendo suas peculiaridades culturais, sociais, políticas, econômicas, que são diferentes, né, de acordo com cada momento histórico, com cada território, né? Essas relações se dão mobilizadas por determinados interesses, então eu preciso colocar isso em evidência e tentar entender um pouco mais. E é aí que fica o convite para a gente seguir juntos. Há muito por fazer e tranquilos, porque nós não temos as respostas, né? Mas a gente tem aí algo sinalizando, né, que eu preciso caminhar no sentido de sistematizar novos conhecimentos que, de fato, dialoguem mais com as características do momento presente. Eu finalizaria com essa observação. Então, vamos lá, Júnior. Maravilha, pessoal, maravilha. Obrigado a Cris, obrigado aos colegas, as colegas que fizeram as suas perguntas, né? Eu acho que a Cris e as falas de vocês trazem contribuições importantes para a gente entender o contexto, né, teórico do lazer, algumas temáticas aí já de longa data,
que vem sendo discutido e se restabelece presente nas discussões, então se renovam, né? Como a relação trabalho e lazer, relação lazer e recreação. Então, são temáticas que sempre estão presentes aí no âmbito das discussões, essa relação a funcionalista ou instrumental, como a Cris coloca, da vivência do lazer. Diversos teóricos são trazidos à luz do debate, né? Demasi, do Mazedier, professor Marcelino, Lefebvre, outros autores que não têm um diálogo e não estão ainda tão inseridos, né? E precisam ser inseridos nas reflexões relativas ao lazer, como o Bauman, né? Como o Boaventura, e indica um caminho que às vezes é angustiante, porque a gente, de certo modo, é educado pela epistemologia do norte e pela teoria científica das verdades absolutas, né? Assim como os alunos, diante de diversas teorias, querem saber, mas professor, qual que é o verdadeiro, né? Mas qual que é o certo? O certo depende do óculos, né? Eu gosto muito da metáfora do óculos, depende muito de onde você está olhando, como você muito bem colocou, Cris. Existem diversas teorias, né? E tem teorias que servem para uma temática, para um olhar, mas não serve para o outro, como você coloca a questão da leitura, a da capoeira, né? Como que você vai se apropriar de uma teoria, então, que restabelece essa relação mais forte com o trabalho do que com o tempo livre em relação à capoeira. E aí eu acho que é nessa dificuldade ou nessa aflição, né? Eu particularmente gosto bastante dos textos do Bauman, que pese sejam textos às vezes meio desanimadores, né? Porque ele faz uma crítica forte, mas é naquela tentativa de chamar para a atenção de primeiro reconhecer a realidade, que estamos para depois caminhar e a gente educados nessa ideia científica, né? Sobretudo com um cunho pautado aí nas ciências naturais, a gente, por vezes, quando a gente se depara com um campo ainda bastante em aberto a refletir, a gente perpassa por algum certo medo, mas eu acho que isso é a beleza. Como diria a minha orientadora, a Tânia Mara, isso é lindo, né? Essa é a beleza da ciência, porque ela nos diz e nos mostra o quanto já se estudou, né? O quanto ainda há por estudar e o quanto nós, enquanto humanos, somos limitados em produzir verdades. E a verdade em si, ela existe aí no seu plural, né? A partir de um aporte teórico. Isso não significa também que qualquer coisa vale no âmbito, né, da ciência. A ciência tem sua estrutura um quanto mais padronizada, mas são diversas literaturas, diversas possibilidades que a gente tem aí por enxergar. Avalio que foi um belo momento para a gente iniciar esse evento, Gil. Parabéns mais uma vez pela organização do evento. Acho que traz, né, as questões, a fala da Cris, o vídeo, traz bastante elementos para que a gente, durante essa semana, aí, continue refletindo sobre o nosso querido tema lazer e recreação e buscando aí cada vez mais um caminho de aproximação, né, e diálogo entre essas áreas de modo não hierárquico e de uma maneira que possa ser teorias conciliatórias, vamos dizer assim. Devolvo ao querido Gil, para que ele possa fazer aí os trabalhos finais. Agradeço a oportunidade, convido mais uma vez vocês a se associarem à Ampel. A Ampel está de portas abertas, nós temos canais de comunicação, vou postar aqui no chat depois, para quem ainda não está cadastrado conosco no Facebook. O cadastro ele é aberto e, por intermédio daquele canal, a gente sempre está divulgando, socializando informações. Forte abraço, obrigado, bom revê-los, obrigado aí, meus colegas, meus amigos de longas datas aí, de Anarel, de Lazer em Debate, dessa caminhada, e prazer conhecer esses novos amigos, e essa é a ciranda da ciência, né? Muito nos fortalece academicamente e muito também
nos fortalece afetivamente e sempre é um prazer revê-los e revê-las. Forte abraço, beijão no coração de vocês. Até mais. Gil. Bem, obrigado, então, obrigado ao Rani por ter emergencialmente me socorrido na administração, ao Júnior pela excelente mediação e reiterar meus agradecimentos à Cristiane, né? Eu acho que é uma pessoa muito generosa, e isso a gente vê nos projetos que ela faz, são coisas que geralmente a Cristiane está envolvida em coisas que não tem ganho para ela, é só trabalho em benefício de todos, como a revista. Então, declaro encerrado o primeiro dia e sejam bem-vindos até amanhã no nosso próximo, né, nossa próxima palestra, que é a professora Jaqueline Nunes, né, aí pela região do Centro-Oeste, porque é uma mulher trazida de cada região, né? Então, são as 5 regiões do país aí contempladas com pesquisadoras da área do lazer. Grande abraço, muito obrigado, bom descanso a todos. Cristiane, minha gratidão. Estou te devendo mais uma. Eu que agradeço, gente. Um prazer. Só agora que eu estou vendo as pessoas que estão aqui, envio um beijo aí para todos, de norte a sul. E os possíveis deslizes que eu cometi, que fiquem aí como estímulo para novas reflexões. Juntos a gente consegue produzir coisas novas e mais interessantes. Tá? Muito obrigada, valeu, Júnior, por tudo. Até a próxima. Valeu, meus queridos. Professor Bramante, um abraço. Eu acho que o Bramante, que organizou aí com a gente o Enarel ano passado sobre lazer virtual, tinha que encerrar falando se quando ele pensou o lazer virtual na era digital, ele estava já prevendo o Covid e tudo isso aí, que eu estou achando que... Ô Júnior, não foi o Bramante que naquele livro do Wagner Way falou do futuro do lazer? Eu estou achando que ele já sabia isso, hein? Não é verdade? Bramante, eu acho que tem que ser aqui agora. Bramante, fale, meu querido. Olha, gente, eu já me acostumei com o Juliano me colocar sempre em situação delicada, então pensei que hoje não ia dar tempo. Mas ele é muito criativo, né, e me coloca em situação dessa natureza. Mas como o ambiente aqui é um ambiente de amigos e pessoas queridíssimas, né, eu me sinto em casa com vocês, então agradeço muito essa oportunidade de compartilhar conhecimentos, né, especialmente a Cris, que é uma pessoa muito generosa, como foi dito, muito competente, né, então eu tenho orgulho de ter trabalhado com muitos que aqui estão. Então, eu não previa o coronavírus não, viu, Gil? Mas era inevitável, né, essa transição híbrida aí do presencial e a distância, né? Eu, como gosto de estudar futuro, então eu me sinto muito feliz de poder continuar com vocês, tá bom? Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado, Bramante. E então amanhã nos vemos aí. E essa programação está sendo gravada até o momento, né, com a contagem regressiva aí para você que perdeu, entrou pela metade. No ambiente virtual do CEL vai estar tudo gravado aí. Um grande abraço, até mais, boa noite. Amanhã a gente se vê na programação do segundo dia. Até mais. Boa noite e parabéns. Beijão, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.